Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou o professor Cláudio Sameiro, fundador aqui do canal Contabilidade com Café, e vamos iniciar a nossa videoaula onde nós vamos falar sobre o preenchimento da ficha identificação do contribuinte. Na verdade, nesse vídeo nós vamos iniciar o preenchimento da declaração do imposto de renda, começando do zero e terminando na conclusão do preenchimento da ficha dos dados do contribuinte, que na verdade é a primeira parte, é o primeiro passo para a gente aprender, para a gente elaborar, preencher a declaração de imposto de renda pessoa física 2020, tá ok? Antes da gente continuar, eu peço mais uma vez, faça inscrição no nosso canal, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, clica aí no sininho, para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas. Então compartilha com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, para que esse vídeo se espalhe para o Brasil inteiro e possa ajudar outras pessoas nesse processo tão difícil que é a elaboração do imposto de renda pessoa física. Bem, então vamos lá à nossa videoaula? Bem, então vamos iniciar. Bem, aqui nós, na aula passada, anterior, nós fizemos uma apresentação da declaração de imposto de renda, né? Nós vimos uma visão geral, né, do programa, e agora, na aula de hoje, nós vamos iniciar uma declaração de imposto de renda. Então, a aula de hoje ela vai ser bem prática. Bem, antes da gente começar, quando você abrir a declaração de imposto de renda, né, você vai se deparar com essa tela inicial, né? Já foi visto aqui na aula anterior que na parte de cima nós temos a barra de ferramenta. Então, nesta barra de ferramenta, nós vamos utilizar esse ícone, né, com essa paginazinha em branco, ou seja, ao clicar nesse ícone, nós vamos iniciar a declaração de imposto de renda. Você pode clicar também, né, no menu vertical, né, do lado esquerdo, tá? Tem um ícone aí também, e aqui no meio da declaração, ainda tem uma outra possibilidade de você começar a declaração, né? Então tem aqui a aba nova, aí você clica aqui em declaração de ajuste anual, tá? E iniciar declaração em branco. Então são 3 caminhos diferentes, ok? Mas você vai conseguir chegar ao mesmo lugar, ok? Bem, só para explicar rapidamente aqui a diferença, essa declaração de ajuste anual, esta opção, é a declaração normal, é o que a gente vai fazer aqui, ok? Caso a declaração que você esteja fazendo seja de final de espólio, ou seja, já foi feito o inventário, né? Agora vamos fazer a declaração para distribuir os bens entre os herdeiros, por exemplo. Então, nós iríamos clicar, né, na opção declaração final de espólio. Se o contribuinte está saindo definitivamente do país em 2019, então nós vamos clicar em declaração saída definitiva do país, ok? Bem, no nosso caso, a gente vai clicar declaração de ajuste anual. Bem, aqui tem uma explicação, né, do que eu fiz, eu marquei aqui as opções, tá? No caso, você vai clicar aqui nova, declaração anual, ok? Aqui você tem 2 opções, iniciar importando declaração de 2019 ou iniciar declaração em branco, tá? Se você já fez, né, ou o seu cliente já fez declaração do ano passado, então ele pode te enviar, né, o arquivo magnético, o arquivo eletrônico da declaração dele, que você vai utilizar para fazer a importação. Qual é a vantagem de fazer a importação
da declaração 2019, do ano anterior, é você trazer todos os dados, né, como o nome, endereço, uma série de outras informações que já foram preenchidas na declaração do ano passado, e sendo assim você não vai precisar preencher agora, né? Apenas seria necessário, nesse caso, preencher os dados que mudaram, né? Os valores da renda, por exemplo, etc. Tá ok? No nosso caso, nós vamos clicar em iniciar declaração em branco. Ou seja, nós vamos começar a fazer a declaração do zero. Ok? Ao clicar ali, vai aparecer na parte de baixo, né? Aqui um retângulo, né? Onde você vai digitar o CPF do titular, da pessoa que está enviando a declaração, né? No caso, o seu cliente, ou a sua própria declaração, de um amigo ou de um familiar, o nome completo dele, e vai dar OK, certo? Bem, aqui para a gente iniciar a parte prática, eu estou sugerindo, né, esses dados, tá, que são dados fictícios, né? Eu inventei esses números e esses nomes que estão aqui, tá? Bem, eu criei esse número de CPF, né, que tem 0 e um monte de 9, com dígito 05, tá? Provavelmente não existe ninguém no Brasil com esse número, ok? O nome é um nome completamente fictício, né? Essa pessoa aqui se chama Aranto Cobor Galmaronde, né? Provavelmente não existe ninguém com esse nome. Para número de recibo de entrega do ano passado, eu coloquei tudo 9. A data de nascimento dele, 25/11/80. Título de eleitor também é um número bem fictício. O endereço também é fictício, tá ok? O telefone também é fictício, o celular, o e-mail, e a ocupação principal dele será contador em empresa privada. Essa pessoa tem um cônjuge, que é uma esposa. Aí aqui nós temos um CPF também fictício, tá? E o nome da esposa dele é Coriel Lorzo Enanor, também um nome fictício, tá ok? Então nós vamos utilizar esses dados para iniciar a declaração de imposto de renda nesse momento, ok? Bem, então vamos lá para a declaração. Vou abrir agora a declaração. Bem, então estamos aqui na nossa declaração de imposto de renda, né? Então, recapitulando, nós vamos clicar aqui em nova, aí aparece evidentemente essa tela, né? Se tivesse alguma outra coisa aqui, clicando aqui, apareceria, retornaria, né, nesse caso, para essa tela. Bem, como nós estamos iniciando o programa agora, a gente já pode utilizar essa tela aqui para iniciar o programa. Então, aqui já está selecionado nova, já está selecionada a declaração de ajuste anual automaticamente. Agora basta clicar em iniciar declaração em branco. Abriu aquela tela aqui embaixo, onde nós vamos digitar o número do CPF dessa pessoa. Então vai ser 099 39 3905. Então esse dígito é um dígito válido, né? Aqui você digita o nome da pessoa, ok? E aperta OK. Então aqui você digitaria, né? Aranto Cobor Galmaronde. Agora nós vamos dar OK. Aparece essa tela, né, uma tela informativa. Aqui simplesmente você pode apertar OK, né? Depois você dá uma lida aqui, ele está fazendo uma sinalização, tá ok?
quanto à questão das deduções, da declaração completa, né, com as deduções legais, e a declaração simplificada, né? Na declaração simplificada, você não tem direito de abater, por exemplo, o pagamento da faculdade, do colégio dos filhos, plano de saúde, médico, dentista, mas, por outro lado, você já tem um desconto simplificado de 20% automático, né? Bem, sendo que esse valor é limitado a R$ 16.754,34. Então, ainda que 20% de 30 mil, então o desconto ele fica limitado a esse valor. Aqui a gente simplesmente clica em OK. Bem, pronto. Agora nós temos, né, a nossa declaração já iniciada. Repara que lá em cima nós já temos o nome do cliente, né, do titular da declaração, o CPF dele, e está indicando que é uma declaração de ajuste, certo? Bem, o primeiro passo agora vai ser preencher os dados do contribuinte. Isso você pode fazer no menu vertical no lado esquerdo, identificação do contribuinte, ou simplesmente clicar no ícone aqui na área de trabalho, certo? Então vamos clicar aqui, identificação do contribuinte. Aparece a ficha de identificação do contribuinte e a primeira coisa que você tem que marcar é dizer se a declaração é normal, né, de ajuste anual, original, ou seja, é a primeira declaração desse ano, ou se é uma declaração retificadora. Bem, nós vamos clicar em declaração original. Em número de recibo da última declaração entregue, né, do exercício, você vai, com base na cópia da declaração que o seu cliente te enviou, você vai digitar o número desse recibo, ok? Então aqui eu vou, só para exemplificar, eu vou colocar tudo 9, tá? Esse número aqui não é um número válido, vai dar um erro, você vai ver que vai aparecer uma mensagem aqui do lado. É um triângulozinho vermelho. Esse triângulo vermelho indica que é um problema, né? Quando você passa o mouse em cima desse triângulo, aparece uma informação. Número de recibo da última declaração entregue no exercício 2019 é inválido, ok? Aqui nós temos um I dentro de um balãozinho azul que presta alguma informação, né? Então, quando tiver um íconezinho desse azul, você clica que ele vai estar te informando alguma coisa. Nesse caso, existe uma informação. O número do recibo da declaração de 2019, ano calendário 2018, aquela declaração que foi enviada no ano passado, é composta, né? No caso aqui, o recibo é composto de 12 dígitos. Se você optar pela importação dos dados da declaração de exercício, o campo referente ao número é preenchido automaticamente, ok? Então, é só dar uma lida aí, tá? Com calma depois, né? Então, aqui a gente simplesmente vai clicar em OK. Bem, aí aparece o nome, né, para você digitar aqui do contribuinte. Já aparece automático, porque nós digitamos o nome dele logo no início, né, da criação do arquivo. Aqui eu vou apertar o Tab, tá? Para a gente se locomover, na ficha a gente pode simplesmente apertar o Tab, que ele é mais produtivo do que você ficar utilizando o ponteiro do mouse, ok? Bem, como data de nascimento sugerida foi 25/11/1980. Vou apertar o Tab do teclado e vou para o título de eleitor. O título de eleitor que eu estou sugerindo aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 1, 2, 3. Então, com esta quantidade de dígitos. Bem, ao lado, ele pergunta, apareceu mais um triângulozinho vermelho, é porque esse número aqui, como é um número fictício,
né, provavelmente o dígito verificador está incorreto. E eu não tive, evidentemente, o trabalho de pesquisar, né, de calcular esse dígito verificador. Mas como não vai fazer muita diferença para a gente, né, a gente vai deixar assim, ok? Mas lembrando que não pode ter esse triângulo vermelhinho, tá? Caso você não saiba o título de eleitor do seu cliente, basta não colocar nada, tá ok? Porque não é obrigatório. Aparece então um triângulo amarelo. Esse triângulo amarelo é só um aviso, não é impeditivo da entrega. Se você clicar e passar o mouse em cima dele, vai dar uma mensagem. Um campo indicativo, o título de eleitor, não foi informado, mas também não é obrigatório. Bem, ao lado tem um quadradinho para você marcar, né, uma caixa de seleção, que pergunta: um dos declarantes é pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental? Então, ou seja, um dos declarantes no caso, o titular da declaração, mas também qualquer um dependente ou cônjuge que estiver na declaração. Neste caso, marcando esse balão, né, a Receita Federal fica sabendo dessa informação, né, com mais algum outro cruzamento de dados. Então, o benefício aqui seria colocar, no caso, havendo, né, um imposto a ser restituído, então esse contribuinte seria colocado, por exemplo, no primeiro lote de restituição, né? Então seria uma vantagem. Então você só vai marcar esse quadradinho se realmente proceder essa informação, ok? Bem, logo a seguir nós temos a pergunta sobre o cônjuge. Possui cônjuge ou companheiro? Então, sim ou não. No nosso exemplo, nós vamos marcar a opção sim. Repara que quando você clica no sim, aparece do lado direito uma caixa para você digitar o CPF do cônjuge ou companheiro, né? União estável, por exemplo. Então, o CPF sugerido é 12345678909. E esse sim tem um dígito verificador válido. Ok? Dê um tab. O próximo passo é preencher o endereço do titular. Se ele mora no Brasil ou no exterior, aí você marca, né? No nosso caso aqui, vou marcar Brasil. Então repara que algumas informações mudam, né? Opa, aqui. Algumas informações mudam, né? Ele pergunta aqui qual é o CPF do procurador residente no Brasil, né? Então não é o nosso caso, nós vamos clicar em Brasil mesmo. Logo a seguir ele pergunta: houve mudança de endereço? Sim ou não? Se houve mudança de endereço, você clica em sim. Se não houve, você clica em não. Ok? Então, eu vou dizer que houve mudança de endereço, né? Como se lá na base de dados ou no ano passado o contribuinte, né, aqui tinha um endereço e agora ele mudou, certo? Então, cliquei em sim. Agora eu vou selecionar o tipo do logradouro, então pode ser aeroporto, alameda, área, estrada, rua, né? Então aqui eu vou selecionar rua, vou dar um tab e vou para o logradouro. Logradouro aqui é só o nome, então no endereço sugerido é rua 2, então eu vou escrever 2, ok? O número vai ser sugerido 210. O complemento é fundos, pode ser casa, apartamento, sei lá, 101, casa 2, então pode ser qualquer tipo de complemento. O bairro aqui é Senador Camará. O F é unidade federativa, então nesse caso eu vou procurar RJ, Rio de Janeiro. Município, né,
ele abre aqui um drop-down, né, para você selecionar o município, mas se você quiser, simplesmente você digita aqui, por exemplo, Rio, que ele vai fazendo uma pré-seleção. É aqui aparece rapidinho Rio de Janeiro, clicou, resolveu o problema. Número do CPF, ou desculpa, do CEP, vai ser 21 832 103. É um CEP válido, ok? DDD 21. O número do telefone sugerido aqui, tudo 9. DDD 21, já que essa pessoa mora no Rio de Janeiro. Telefone aqui, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Pode ser qualquer outro número aí. O e-mail, você digita o e-mail do contribuinte. Bem, agora estamos chegando ao final do preenchimento desta ficha. A última coisa a ser preenchida aqui será a ocupação principal, ok? Lembrando que a nossa sugestão de exercício é que ele é um contador e trabalha numa empresa privada. Nesse caso, a natureza da ocupação, a gente clica aqui na seta para baixo, abre o drop-down e aparece algumas opções para você selecionar. 01 é empregado em empresa do setor privado, exceto instituições financeiras. Então, se o seu cliente trabalha num banco privado, não será a opção 01 que você vai escolher. 02, empregado de instituições financeiras públicas e privadas. Ele trabalhando numa instituição financeira privada, então você vai escolher 02. E aí tem várias opções. Estas opções são para as opções quanto à ocupação principal. Lembrando que uma pessoa ela pode ter diversas ocupações. Né? Uma pessoa pode trabalhar numa empresa privada, ou seja, numa fábrica, por exemplo. Além disso, pode ter um MEI, né, um microempreendedor, e além disso ele pode ser um autônomo também, né? Nas suas horas vagas ele pode atuar como autônomo, não tem problema, né? Aqui você vai selecionar a ocupação principal dele, né? Ou seja, qual é a maior renda dele? É trabalhando numa empresa privada? Então você vai selecionar o 01. Agora nós vamos selecionar a ocupação principal dele, né? Nesse caso, ele poderia ser autônomo, ter um MEI, mas como a ocupação dele principal é ser contador de uma fábrica, de uma empresa comercial, de uma empresa privada, nós vamos selecionar esta opção. Então aqui nós temos uma lupa, né? Você clicando nessa lupa abre, né, uma árvore, né, de opções aqui para você selecionar, tá ok? Então aqui nós temos alguns grupos, por exemplo, esse mais que aparece ao lado dessa pasta abre essas opções, tá? Então detalha as opções para você, clicando no menos, fecha as opções. Então no nosso caso, o nosso cliente ele é um contador em empresa privada. Então nós podemos, se ele procurar aqui, né? Membros superiores, dirigentes, servidores públicos, não é o caso. Dirigente e gerente, né? Não é o caso. Profissionais de ciências exatas, físicas, químicas e engenharia, também não é o caso. Profissionais da área biológica também não, jurídicas, sociais e humanas. Então vamos selecionar aqui o 05. Bem, aqui nós temos advogado, sociólogo, antropólogo, nós temos economista, administrador e contador, que é o que a gente quer. Então nós vamos clicar aqui no 252. Você pode dar 2 cliques agora, que automaticamente ele preenche o campo. Então pronto.
a nossa ficha identificação do contribuinte já está pronta, tá? No próximo vídeo, nós vamos preencher as fichas dependentes e alimentando-os, e nesse caso, nesse momento, eu vou estar explicando algumas coisas para vocês referente a isso. Sempre lembrando que, em qualquer dúvida, você pode recorrer a esse manual que está aqui em cima na barra de ferramenta, ok? É o nosso manual de ajuda, tem tudo nele. Então, clicando aqui em manual de ajuda, você pode selecionar aqui, deixa eu abrir aqui um pouquinho para visualizar melhor, tá? Você pode clicar aqui, ó, fichas da declaração, ok? Aba início. Então ele vai explicar aqui, ó, identificação do contribuinte, né? Aqui, ó, identificação do contribuinte, tá? Tem algumas informações aqui que a Receita vai explicando pra gente. Se você quiser, vai descendo aqui, ó, né? Que tipo de declaração você deseja fazer? Ele vem explicando o nome, a data de nascimento, né? Tem algumas explicações aqui, tá ok? Possui cônjuge, aí ele explica aqui, ó, um dos declarantes é pessoa com doença, assinar, então, aí faz a referência aqui da lei, né, do artigo 69A da lei 9.784 de 99, que concede aqui algum benefício, no caso aqui, ó, prioridade no pagamento da restituição. Clicou ali, tá? A pessoa tem prioridade no pagamento da restituição, mas cuidado ao prestar informações incorretas, porque a gente sabe que a Receita Federal faz uma série, né, de verificações, cruzamento de dados e etc. Então, uma informação incorreta pode fazer que a sua declaração caia em malha fina ou sofra algum tipo de penalidade ou sanção por parte aí da Receita Federal. Tá ok, gente? Bem, obrigado aí pela audiência de vocês, a gente fica por aqui, tá? Não esqueça de dar um like nesse vídeo, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá ok? Escreve alguma coisa aí no comentário, gostei do vídeo, ou precisa melhorar alguma coisa, né? Dê sugestões de melhoria, pode fazer crítica, não tem problema, né? Então, quem tem vontade de aperfeiçoar o trabalho, de melhorar, aceita as críticas numa boa, tá ok? Põe aí uma dúvida que você tenha em relação a esse preenchimento, que a gente vai tentar responder aí no menor tempo possível, tá ok? Bem, vejo vocês então no próximo vídeo e até lá.